Certo, Make, vamos aqui para a correção da sua redação, tá? Então, um tema aqui, violência, que abrevia a vida, né? Então, trazia 3 itens aqui, né? Fatores determinantes da violência, efeitos da violência para a sociedade e políticas públicas para combater a violência, né? Então, primeiro vamos para aspectos microestruturais, tá bom? Então, ortografia, acentuação, né? Regência, concordância, tá bom? Então, aqui, ó, nessa linha aqui, ó, aqui caberia uma vírgula, tá? Porque introduz uma circunstância aqui, tá? Então você fala aqui, ó, diversos outros exemplos que se estendem até os dias atuais, vírgula, através de fatores determinantes, né? Beleza, então, introduzir uma circunstância tem que ter a vírgula, tá bom? Certo. Aqui também tem um problema de regência, tá? Então, caberia a crase aqui, tá? Então, aqui, ó, determinantes que geram consequências à sociedade, né? Ou para a sociedade, tá? Mas, de qualquer modo aqui, se você colocasse só o A aqui, precisaria da crase aqui, tá? Ou colocaria consequências para a sociedade, certo? Aqui, ó, deste modo, então aqui, ó, tenha em mente que os pronomes com ST, eles praticamente são sempre eles são sempre catafóricos, tá? Então, eles vão fazer referência a uma situação que vem depois, tá bom? Então, aqui, ó, os pronomes com SS que são anafóricos, tá? Então, remetem a uma situação anterior. Então, aqui, o legal seria colocar, ó, desse modo, vírgula, podemos atribuir a fatores, tá bom? Certo. Aqui, ó, tem um problema aqui também de referência aqui, ó, na próxima linha. Ó. Você fala fatores que fazem parte do cotidiano destes, tá? Mas, além de ser catafórico, né, aqui, ó, pronome com ST ser catafórico, né, fazer referência a um termo que vem depois, né, mesmo que fosse desses, né, ficou muito longe o referente, né, porque você está falando dos humanos aqui, né, das pessoas, né. Então, uma escrita melhor seria, ó, fazem parte do nosso cotidiano, tá bom? Certo. Aqui faltou um R, tá bom? No poder público, tá? Aqui, ó, problema de concordância, tá bom? Então, fazem. Você está se referindo a, ó, poder público. Omissão do poder público, em geral, faz vista grossa, tá bom? Então, poder público faz vista grossa, né? Certo. Aqui, ó, situação, né? Do ST aqui, ó. Então, catafórico. É uma situação posterior, né? Então, como você está falando de uma coisa anterior, o correto seria usar essa, tá? Essa situação, tá bom? Ou melhor, cortaria aqui o pronome e deixaria só o A craseado, né? Faz vista grossa a situação que pode, né? Certo. E aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você fala aqui, ó. Resultam desde o atraso, né? Aí você coloca aqui, ó, bem como. Então, o legal aqui, ó, é aditivo, né? Então, aqui, ó. O legal seria colocar, ó, desde até. Então, aqui, ó. Você fala aqui, ó. Resultam desde o atraso no crescimento até um grande impacto na saúde, tá bom? Porque não combina muito aqui o desde com o bem como, tá bom? Tá? Aqui eles são aditivos, tá? Os dois termos, tá? Mas eles não há uma combinação, tá? Entre eles, tá? Então aqui, ó, ficaria melhor desde até, tá? Então aqui, ó, desde o atraso até
o impacto na saúde pública, tá bom? Certo. E aqui, ó, o onde. O onde, ele não retoma, ele só retoma lugar, entendeu? Então aqui você está falando aqui, ó, do crescimento econômico, né? Então não é lugar, né? Então aqui, ó, o atraso no crescimento econômico. Aí você poderia usar o que, né? O atraso no crescimento econômico que afasta investimentos ou o qual, né? Então aqui, ó, o atraso no crescimento econômico, o qual afasta investimentos, tá bom? Certo. Então, microestrutura foi basicamente isso, tá? Beleza. Então, aqui, ó, vamos agora para a macroestrutura, né? Que é o conteúdo em si, né? Então, ó, como eu sempre falo, a redação do CESP, né, provavelmente vai trazer essa estrutura, né? Ela vai trazer o tema, né? E vai trazer 2 ou 3 itens aqui, tá? Para a introdução, uma ideia boa, né? Você não precisa seguir essa ideia, tá? Mas uma ideia boa é você trazer o tema, né? Traz o tema, né? Busca as palavras-chave do tema. Então, aqui, violência, né? Que abrevia a vida. Beleza. Então, você traria o tema, né? E traz os 3 itens. Item 1, item 2, item 3, né? As palavras-chave desses itens. Traz eles de forma breve e contextualiza tudo, né? No próximo parágrafo do desenvolvimento, traz item 1. No próximo, item 2. No próximo, item 3, né? Então, um parágrafo para cada item no desenvolvimento, tá? A conclusão, se couber, traz uma solução, né? Retoma tudo e traz uma solução. Beleza. Então, aqui, ó, eu vi que a sua introdução, né, ela falou de violência, trouxe um contexto histórico lá, né, desde o descobrimento do Brasil, né, passando lá pelos escravos, pelos índios, né. Então, eu achei muito, não foi tão objetiva a sua introdução, tá? Então aqui, ó, você usou a introdução para só para fazer um contexto geral da violência, né? Então aqui, ó, esse contexto, você poderia finalizar ele aqui, ó, nesse ponto, né? A violência acompanha o cotidiano do brasileiro desde o descobrimento do Brasil, ponto. Aí aqui, ó, você já traria os 3 itens, né? Aí, ó, nesse sentido, podemos destacar fatores, né, determinantes da violência ou que contribuem para a violência, né? Além disso, podemos citar os efeitos para a sociedade, né? E, por fim, né, é necessário que o poder público trace estratégias para combater a violência, tá? Então aqui, ó, eu trouxe um contexto histórico, né, com o tema violência e contextualizei com os 3 itens, tá bom? Aí a partir daí eu falo de cada item, tá? Então aqui, ó, na introdução é como se você estivesse dizendo para o leitor as situações que você vai falar na sua redação, né? Então aqui, ó, na introdução é um breve, é como se fosse um resumo do que você vai falar ao longo do texto, tá bom? Então, você faz um resumo, né? Traz item 1 de forma breve, item 2, item 3 de forma breve. Contextualiza tudo com o tema, tá? Então, aqui, ó, uma redação de uma aluna só para você ter uma ideia, né? Sem comparações, tá? É só para você visualizar, tá? Então, aqui, ó, ela fala aqui, ó, a violência é um dos grandes fatores que causam redução do tempo de vida. Então aqui, ó, redução do tempo de vida, ó. O tema aqui, ó, abrevia a vida, né? Violência, ó. A violência, redução do tempo de vida. Então aqui, ó, ela já abordou o tema, né? Então aqui, ó, ela continua. É, tá. Dessa forma, então aqui, ó,
recurso coesivo está retomando uma ideia anterior e vai dar vazão para a ideia seguinte. Dessa forma, muitos são os fatores que contribuem para a existência da violência. Então, aqui, ó, fatores que contribuem, fatores determinantes da violência. Beleza, ela está trazendo as palavras-chave dos itens e contextualizando. Ó. Aí ela continua, ó, consequências negativas. Então, aqui, ó, consequências, efeitos, tá? Mesma coisa, tá? Aqui, ó, recurso coesivo, assim, né? Ó, políticas públicas, são necessárias políticas públicas para combater, né? Então aqui, ó, trouxe aqui, ó, políticas públicas. Então, a introdução dela, ela trouxe o tema e os 3 itens e abordou de forma breve, contextualizou, né? E assim, ó, seguindo a sequência lógica, né? Primeiro fala do fator 1, depois do fator 2, depois do item, né? Item 1, item 2, item 3, né? E continua na sequência lógica, ó. Próximo parágrafo, item 1, próximo item 2, próximo item 3, tá bom? Então, na sua próxima redação, eu quero isso, eu quero que você seja objetivo na introdução, tá bom? Introdução objetiva, tá? O SESP cobra isso, cobra objetividade, precisão, tá? Concisão, né? Então, sua introdução foi muito aqui falou basicamente só do contexto histórico, né? Não trouxe aqui para os dias atuais, ó, violência que abrevia a vida, né? A sociedade, então, quer saber a violência hoje, né? Então, sua introdução foi muito para o aspecto histórico, tá bom? Beleza. Então aqui, próximo parágrafo, né? Então a ideia era falar do item 1, né? Beleza. Então aqui, ó, fatores que determinam a violência, tá? Então aqui você abordou bem, tá bom? Então aqui, ó, falou dos fatores, né? Então, fatores mais de um, né? Tem que ficar ligado nos plurais, né? Então aqui, ó, trouxe aqui, ó, desproporcionalidade da concentração do capital, né? Índices de desemprego, né? Omissão do poder público, beleza. Então, abordou bem. Então, a ideia de todo um parágrafo de desenvolvimento é o quê? Você traz uma afirmação, tá bom? E sobre essa afirmação você traz argumentos, né? Que argumentos seriam esses? Exemplos, dados estatísticos, fato histórico, né? Discurso de autoridade. Então, esses argumentos vão corroborar, vão reforçar a sua afirmação, tá? Então, você traz a afirmação, né? Joga a afirmação para o leitor e você tem que convencer o leitor que essa afirmação que você está dizendo ela é confiável, né? Então você vai fazer isso através dos argumentos, tá bom? Beleza. O parágrafo foi bom, tá bom? Aqui, ó, sua redação ainda carece muito de coesão, tá bom? Então a coesão é a costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? A coesão, ó, te mostrar o edital aqui do CESP, ó. Texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. Então, primando aqui, ó, dando prioridade, entendeu? Então, seu texto tem que ser construído basicamente por aspectos coesivos e coerência, né? Porque a coesão, na verdade, ela auxilia na coerência, né? A falta de coerência é um texto que fica sem sentido, tá? Então, se no seu texto tem períodos curtos, né, com recursos coesivos que ligam esses períodos e esses parágrafos, consequentemente você vai ter coerência, tá bom? Então aqui, ó, vou mostrar a redação da menina aqui só para você visualizar, tá? Não é, tá bom? Só para você visualizar. Então aqui, ó, essas elipses verdes aqui, ó, são pontos de coesão. Então aqui, ó, na introdução, ó, 1, 2 pontos de coesão, né? No segundo parágrafo, ponto de coesão aqui, ó, coesão. Então aqui, ó, próximo parágrafo, coesão, 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 tá? E conclusão aqui, com recursos coesivos também. Então aqui, ó, quando o CESP diz aqui, ó,
no edital dele, que o texto tem que primar pela coesão e pela coerência, necessariamente seu texto tem que ser construído nessa situação de coesão e coerência, tá? Então aqui, ó, no seu texto, ó, pontos de coesão aqui, ó, notei 1, 2, tá bom? Então tem que melhorar essa situação de coesão. Então aqui, ó, fala um pouco, pontua, traz um recurso coesivo, né, que liga o, o período anterior, né, e dá seguimento para o período que vem depois, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, aqui na introdução, você poderia falar, ó, a violência acompanha o cotidiano do brasileiro, né, blá blá blá, aí ponto, e jogava um recurso coesivo. Aqui, ó, desse modo, né, aí continuaria falando, né, falava mais um pouco, jogava um ponto, né, além disso, né, e beleza, aí aqui, ó, aqui, ó, além disso, beleza. Então, tente construir seu texto, né, com períodos curtos, né, porque isso facilita a coerência, né? Fez o período curto, pontuou, traz o recurso coesivo, né, ali, ó, é uma conjunção, né, desse modo, assim, ademais, nesse sentido, esse, né, e assim por diante, tá bom? Os períodos curtos também contribuem para você não ter erro de, de ortografia, de pontuação, tá bom? Então, tudo isso contribui, tá? O período curto, tá? Certo. Beleza. Então, aqui vamos para o próximo parágrafo de desenvolvimento, né? Então, aqui, efeitos da violência para a sociedade, tá? Então, aqui, você traz no primeiro período aqui já, né? A consequência, efeito, a mesma coisa, tá? Beleza, você traz a afirmação, né, e argumenta sobre ela, tá? Então, a ideia de todo parágrafo de desenvolvimento também é trazer essa afirmação do item já no primeiro período, tá bom? Porque o examinador lá vai ter várias redações para corrigir, às vezes ele não vai querer ficar caçando na sua redação lá no seu texto, né? Às vezes é um texto, né? Situação de prova, né? O seu texto aqui tá bonitinho, tá com a letra bonita, mas às vezes na situação de prova lá, tá um texto lá meio cachorrento lá, né? E ele não vai querer ficar buscando palavra-chave lá no meio do parágrafo, não. Então aqui, ó, você fez bem aqui nesse parágrafo de trazer o item já no primeiro período, tá bom? Então, aqui, ó, esse parágrafo anterior você trouxe no segundo período. Não, traz no primeiro, né? Já traz essa afirmação, né? Então, aqui, ó, traz uma afirmação sobre os efeitos da violência, traz a afirmação, argumenta sobre ela, né? Traz mais de um argumento, exemplos, né? Pode trazer vários exemplos, como você trouxe aqui, ó. Afasta investimento, diminui vagas de emprego, né? Impactos na saúde pública, né? Além disso, né? Então aqui, ó, traumas físicos e mentais, beleza. Então, esse parágrafo aqui é exemplo, tá? Poderia ter mais recurso coesivo, mas foi um parágrafo bom, tá? Certo. E no próximo parágrafo, né, você trouxe ali o item 3 como conclusão, tá? Então, muito bom, boa a estratégia, né? Tem aquela situação, né, da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Mas cada situação é uma diferente, né? Então, essa aqui realmente você poderia trazer o item 3 como solução, né? Já que realmente aqui o item, né, ele fala aqui, políticas públicas para combater a violência, né? Então, realmente aí já é uma solução, né? Então, você traz aqui, né, no primeiro período, tá bom? Então, aqui você, na verdade, sua conclusão aqui é um período só, tá? Então, isso aqui é problemático, tá? É danado para trazer incoerência, tá? Erros de pontuação, tá? Esses períodos muito longos. Então, aqui seu período, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, basicamente, tá?
Então, quebra esses períodos, tá bom? Quebra o parágrafo em 2 ou 3 períodos, que aí você contribui para a coerência, né? Que é aqui, ó, é aspecto cobrado pela banca, e contribui, consequentemente, para a coesão, né? E, consequentemente, para a coerência, tá bom? Tá? Mas você trouxe aqui, né, as políticas públicas, né, para combater a violência, né, e trouxe aqui, né, educação, atenção social, capacitação, aumento de efetivo, né, beleza. Falou bem, mas com ressalvas, tá? Ressalvas aí de coesão, coerência, períodos pequenos, tá bom? Então, para a próxima redação fica essa dica aí, ó, diminui os períodos, traz os aspectos coesivos, né, ali, ó, conjunções para ligar os períodos. E aqui, ó, entre os parágrafos também, o ideal é ter sempre um aspecto coesivo, tá? Então, vou mostrar a redação da menina aqui novamente só para você visualizar, tá? Então, aqui, ó, ela fala, né? E aqui, ó, no segundo parágrafo, já traz um recurso coesivo. Primeiramente, então aqui, ó, já está ligando a ideia anterior, né, com a ideia desse parágrafo, né? Aqui, ó, desse modo, né? Então aqui, ó, faz uma costura aqui, ó, entre o parágrafo anterior e esse parágrafo. Aqui, ó, portanto, beleza? Então tem que trazer sempre essas conjunções, né, para respeitar o edital, tá? Edital aqui, ó, primando pela coesão, coerência, tá bom? Mas no mais, você já cresceu muito, tá bom? Redação boa, tá? Tirando aqui coesão, coerência, aqui, ó, falta de objetividade no primeiro parágrafo, tá? De desenvolvimento, de introdução, tá bom? Mas fora isso, o texto foi bom, tá? Então, tá aqui sua nota, tá? Tirei pontos realmente pela falta de objetividade aqui da introdução, tá bom? E aqui, ó, que melhorar aqui, ó, coesão, tá? Coesão aqui tem que melhorar, tá bom? Fraco, né? A organização dos argumentos está bom, né? Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo, tá? Então tá tudo bom, né? Mas pecou aí na coesão, tá? Então tá aqui sua nota, tá? Nota muito boa aí. Se for comparar com a primeira redação sua aí, já foi melhoria aí de 100%, tá? Aqui, ó, aspectos a melhorar: pontuação, concordância, tá bom? Regência, vocabulário sempre tem que melhorar, tá? Coesão e coerência, tá? Próxima redação sua, também quero aqui, ó, já no papel aí de papel oficial da banca, tá? Quero mais esse negócio de folha de papel aqui com borboleta aqui não, viu? Porque, por que eu falo isso? Porque você tem que treinar já como se estivesse no dia da prova, tá? Então ali, ó, a margem do caderno é menor do que a margem da redação oficial, tá? Do CESP, tá? Então, o CESP é maior um pouco aqui, então você tem que treinar situação de prova, tá? Então, eu vou mandar para você a folha aí, já mandei, né? Mas vou mandar novamente aí, para você não ter desculpa, tá? Imprime aí essa parada aí e manda na folha oficial, tá bom? No mais, continue firme, né? O concurso aí tá chegando, tá batendo na porta, então é correr aí, correr contra o tempo, né? Tempo que tiver livre é para estudar, tá? Valeu então, até mais, bons estudos.